boa noite, meus amigos. Vai, Boa Anderson. noite. Ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário. Isso já está tão característico, né? Porque eu fico pensando, gente, quando voltar ao trabalho lá na casa, que a gente faz os sábados de manhã, vou estranhar no sábado de manhã dar bom dia, boa tarde ou boa noite também, porque vai que a pessoa está vendo o vídeo em outro horário, Porque se for né? filmado, né? Se for filmado, você pode continuar fazendo isso. Pois é. Né? Mas Agora, eu já sejam estou com medo bem-vindos. de ser filmado lá, porque é diferente daqui, É nada, entendeu? é igual, é a mesma coisa. É. Mas sejam bem-vindos, ou nós sejamos bem-vindos aí, né? Já que estamos chegando às casas, aos celulares, aos computadores de vocês. Mas que bom que temos esse acolhimento, Bom, muito né? obrigada. Aliás, Obrigado. obrigada por tudo, nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que estão participando das nossas campanhas, né? A do Uhum. alimento e da ajuda financeira para a casa conseguir sobreviver, para a casa passar por esse período que eu tenho certeza que todos nós Sim, vamos passar por isso. Isso vai passar, dias melhores virão. Isso que nós estamos passando é apenas para fortalecer o espírito. isso aí. Eu costumo dizer que é uma musculação para o nosso espírito. Né? É, pois é. Para ver se a gente aprende e cresce um tantinho que seja, né? Acredito que sim, acredito que Sim. já estou, é porque não passa, o noticiário só tem coisa muito ruim, mas tem coisa boa chegando de cada um que a gente está vendo. Né? Eu Fica, vejo fica até o final, que pessoas. aí eu dou dica de páginas para seguir, com coisas boas Ah, para ver. sim, com notícias boas, é muito Isso. bom. É, eu tenho uma pessoa muito amiga que ela está passando por muita necessidade, mas não tem nenhum dia que eu não passe para ela que alguém está precisando em algum lugar que ela não consiga uma cesta básica para essa pessoa e manda entregar. Poxa, Porque ela não só consegue quem dê, como também consegue ajudar o Uber para entregar. poxa, que legal. Então, ela faz um trabalho assim, é só eu ligar. Tem alguém, ou então uma outra pessoa, enfim, que ligue para ela, porque sabe que ela acaba movimentando N pessoas. E isso é muito bom. Uhum. É. Aí fica o nosso agradecimento, né? Justamente porque a gente tem essa ajuda também, a gente consegue movimentar esse trabalho para ajudar essas pessoas que precisam muito mais do que a gente. Então, quem tiver alimento não perecível, é claro, quem tiver roupas, quem tiver material de higiene ou de limpeza que puder doar, quiser doar, entre em contato com a gente pelo direct do Facebook ou do Instagram, ou então através do nosso e-mail, que está aqui embaixo na tela, uniãoespíritaramatiz@gmail.com, que a gente vai retornar e combinar direitinho para fazer essa retirada conforme der. Claro, daqui do Rio de Janeiro, porque senão a gente não tem como, né? E, Se quiserem também doar máscaras, também é bem-vindo, viu, olha, é gente? verdade. É. E Tá? nossa casa também precisa de ajuda para continuar ajudando. Então, se puderem, por favor, tem esse QR Code aqui no cantinho da tela. Você pode fazer a doação através do PicPay ou através do Pix, transferência via Pix. E a chave é exatamente a mesma, uniãoespíritaramatiz@gmail.com.
Então, quem puder, por favor, estamos muito gratos desde já. Certo. Né? E qualquer valor importa. Não fica nessa de, mas eu não posso doar quase nada. Gente, olha uma coisa engraçada. Eu lembro que quando teve aquelas lives e o pessoal arrecadando coisas para gente que passa fome e tudo mais, e aí era justamente via PicPay, pelo QR Code que ficava no canto da tela, e eu lembro que Sandy Júnior fizeram uma live no meio do ano passado e que fizeram arrecadação para pessoas que estavam passando fome. E aí eu fui ver o quanto tinha de saldo no meu PicPay. E tinha, tipo assim, 60 centavos. Falei, bom, eu não vou usar 60 centavos mesmo, né? Então doei 60 centavos. Mas, assim, não estou falando isso para aparecer nem nada, não. Mas eu achei curioso porque tá ali, por pouco que seja, Estava sei lá, né? parado, Vai que. você resolveu usar. Vai que. E ainda Não, recebi 3 imagina, centavos de em volta. 60 centavos vai dar alguma coisa. É. E eu ainda recebi, sei lá, uns 5, 10 centavos de retorno. Então, olha aí. É, Mas, né? enfim, Então, vamos ao tema de hoje, Anderson. vamos. Vocês já viram, né, na capa do vídeo, que hoje nós vamos falar sobre a cromo de número, o Evangelioterapia de número 15, os pobres de espírito. A nossa reunião lá na Casa Espírita é a de número 15. Isso. Essa reunião. E é um tema bem... Depois dessa nossa conversa, desse nosso estudo de hoje, nós vamos mudar o entendimento, ou vamos tentar mudar, porque alguma coisa que fica no inconsciente coletivo é difícil de ser tirada. Nós temos que... E isso, o tema de hoje é um dos itens do Bem-aventurados. É o primeiro de todos. Então, se é o primeiro, se ele é bem-aventurado, nós costumamos a usar esse termo para agredir as pessoas. Sim. Usamos de modo pejorativo esse termo. Fulano é um pobre de espírito. Eu queria lhe dizer que você acabou de abençoá-lo. Sim. E de elogiar a pessoa. É aquela pessoa que está na fila do mercado, na fila do caixa rápido, né? De passa 15 volumes, aí chega com um carrinho cheio. E aí ninguém tem coragem de dizer, olha lá, aqui é caixa rápido. Então, quando diz, a pessoa briga de volta, né? Dizendo, mas é meu direito estar aqui e tudo mais. E aí você vem logo com essa, né? Mas é um pobre de espírito mesmo. E aí... Termo errôneo. Fica difícil da gente debater ele numa hora dessa. Sim. Mas basta lembrar que é o primeiro item do Sermão da Montanha. Do Sermão da Montanha. Então, é uma coisa boa. Uhum. Pois é. Né? E tanto é que nos dicionários a gente encontra 2 definições. Uma delas, de acordo com o que Jesus ensinou, sim, mas a outra é simplesmente isso, é justamente isso, de tolo, ingênuo, bobo. Então, porque tanto nós falarmos, ele entrou lá no dicionário como isso aí. Se alguém for chamar outro alguém, está se referindo a esse, mas está errado.
Sim. Está errado. Olha o Evangelho de Jesus. Pois é. Aliás, que bom, porque estamos, sem querer, um elogiando o outro. Pois é. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos lá, Anderson. O que diz mesmo no dicionário? Lê ao pé da letra o que diz o dicionário, as duas versões. Por favor. Eu bem estou sem o dicionário aqui. Deixa eu. Ah, é? É. Mas naquela definição é É. um termo pejorativo, Sim. se usa para chamar alguém de tolo, de sem noção, principalmente. Sim. Né? É bem essa definição comum que a gente encontra por aí no dia a dia. E aí, depois de falar por que pobre de espírito é um elogio, e aí a gente explica direitinho o que é, na verdade, qual o tipo de pobreza de que se trata quando a pessoa comete um deslize desses. Combinado? Então, agora a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo o termo, o que é preciso para entender, o que é preciso entender por pobres de espírito, que Jesus falava, capítulo 7. Capítulo 7 se chama exatamente Bem-aventurados os pobres de espírito, e como Kardec sempre inicia o capítulo através de uma máxima de Jesus, a que ele colocou é justamente essa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, é bem no inicinho do Sermão da Montanha mesmo. Lembrando que o Sermão da Montanha são os capítulos 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Lembrando que Mateus, Sim. os nossos sinceros agradecimentos a Mateus, porque ele fez como se ele tivesse hoje em dia com o celular gravando o que Jesus estava dizendo. Ele copiou tudo. Gandhi costuma dizer que podia acabar com tudo, não ter nada, mas se tivesse somente o Sermão da Montanha, já estava valendo. A humanidade já estaria salva. A humanidade já estaria salva. Lembrando então, que Gandhi nem cristão cristão era, né, na verdade, por todo o trabalho que ele fazia, mas nem a religião dele não era uma religião cristã, então... Não era nossa, e olha o que ele fala. Pois é. Um homem que tinha a pobreza de espírito nele. Pois é. Né? Um homem que... Vou falar um pouquinho de Gandhi agora que a gente... Um homem que, veja bem, na Inglaterra, alguém hoje teria condições... É legal brigar com a Inglaterra até hoje? Porque, pelo que a gente vê na história, não. Todo mundo, até Hitler, não conseguiu. Há pouco tempo, as Malvinas. Então, de um poderio enorme, bélico, moral diante das outras nações. Mas Gandhi consegue tirar a Inglaterra de lá falando baixo, com palavras, em todo um processo. Também não foi do dia para a noite, gente. O imediatismo se atrapalha, não foi do dia para a noite. Falando baixo, com palavras. Ele foi o único que se saiu bem da Inglaterra. A grandeza moral de Gandhi era tanta que Chico Xavier, né, contava que, ao desencarnar, Gandhi pediu como missão cuidar do espírito de Hitler, para garantir que ele seguisse adiante bem amparado. Porque imagina a quantidade de pessoas
assim, não sem uma justificativa, mas a quantidade de pessoas querendo o mal dele, né? Então, mostrando que, olha, até quem cometeu atrocidades com o povo merece, sim, algum acolhimento. Também é filho de Deus. Também é filho Deus de Deus. precisa de alguém para cuidar desse filho. Pois é. Né? Isso aí. Então, vamos lá, o capítulo 7. Capítulo 7, item 2. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes, e não para os orgulhosos. Então você vê que na época de Kardec, o povo já confundia a pobreza de espírito com ingenuidade, com... Sim, é o inconsciente coletivo. Pois é. E aí, mais para o finalzinho desse item 2, ele coloca, faz um resuminho. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura, que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. A respeito disso, o texto por si só já é explicativo, né, Anderson? Pois é. Não carece de maiores explicações. Uhum. Mas a dona Marlene Nobre, ela fala a respeito, ela diz que em viagem, ela fala a respeito dos próprios espíritas. Uhum. Ela não está falando de outra religião, está falando da nossa. Sim. Ela diz que em viagem ao exterior, que ela ouvia espíritas dizendo que os povos que não têm cultura, como aqueles que são aqueles que recorrem frequentemente à religião. E ela diz que eles necessitam dela para viver. E eles têm. E aqueles que têm suficiente desenvolvimento intelectual e material não têm necessidade nem de Deus, nem de religião. Que isso é próprio de gentinha, povos de evolução primária, ignorantes. Isso não tem nada a ver com pobre de espírito. O fato de procurarmos uma religião, de termos fé em Deus, não é significado de pobre de espírito. E ela diz mais: Jesus procura aqueles que são considerados ignorantes, ou aqueles que têm um certo menosprezo por parte das chamadas nações desenvolvidas. Povo que demonstrar mais humildade em suas ações constitui, na verdade, o povo mais ligado ao coração de Jesus. Eles dizem que aos mais humildes, a ele diz que os mais humildes são chamados ao reino de Deus. Uhum.
O reino dos céus, né? É o que Sim. está escrito. Tem um livro que eu estou lendo agora, aliás, é o segundo livro de autoria espiritual da Maria Modesto Cravo, que fala justamente sobre o perigo de ser espírita e agir com orgulho, com arrogância, porque se acredita estar acima do que os outros sabem ou do que os outros fazem. Então, assim, eu sou espírita, então para mim tá tranquilo. E aí ela aponta o problema de achar isso, mostrando que, não é nada disso não, tá? Que, na verdade, às vezes, quem está lá no fundo do poço, literalmente, é quem a gente precisa buscar para ajudar. Porque a gente acha que está tão bem que acaba se perdendo no meio do caminho. Aliás, a humildade é uma marca do pobre de espírito. Sim. E ela aponta nesses livros justamente essa questão de como está faltando humildade e caridade entre os próprios espíritas dentro das casas espíritas e uns com os outros. E aí, para quem quiser ler os livros indicados, vou deixar aqui nos comentários. Eles chamam Os Dragões, o primeiro livro, e o segundo é O Lado Oculto da Transição Planetária, que, aliás, é o que está acontecendo lá fora, né? Então, mas é para mostrar que, não é só por ser espírita ou por acreditar no espiritismo que a pessoa está lá cheia de si, não. Então, até porque estar cheio de si é que é o problema. Humildade é algo do interior, não é do exterior. Uhum. Cuidado, porque nem sempre esse estudo ele vem muito nos orientar a respeito de crenças que a gente costuma chamar o pobrezinho de humilde. Pois Nem sempre o pobrezinho, ele é humilde. Sim. Outra coisa Às vezes, também que a gente... até se ajudar. Sim. E outra coisa que a gente faz muito também é achar que a pessoa, por se vestir bem, ou se maquiar, ou algo do tipo, se apresentar bem, ela é vaidosa. E nem sempre. Nem Vaidade sempre também não é isso. Pois é. Aliás, eu ouvi de uma psicóloga que a pessoa que chega ao consultório dela desgrenhada, ela está com algum desequilíbrio. Porque a vaidade, o cuidar-se de si, nem sempre é vaidade. Pois é. Tem que se cuidar. Né? É a autoconservação. Então, a primeira coisa que ela percebe é isso na pessoa que chega ao consultório dela. E ela vai vendo que, ao longo do tratamento, que essa pessoa vai se melhorando, a pessoa já chega com outra aparência. Ela falou, minha vontade é de tirar uma foto no primeiro dia que ele chegou, e ao longo do tratamento, ele vai vendo na própria aparência o seu desenvolvimento interior. Sabe o que eu lembrei? Chico que apresentava muito bem. Sim, é verdade. Até no filme que fizeram sobre a vida dele, né, a questão lá dele usar a peruca e tal, ele falando, é o que faz eu me sentir bem. Então, continua usando. Pois sabe o que eu lembrei disso que você falou da pessoa no consultório ao longo do tempo? Lembrei da gente no trabalho lá na casa também, porque a gente vê que a pessoa chega no primeiro dia de cara fechada, emburrada, e aí, no final do trabalho, quando chega a hora de cantar as músicas, então, para quem quiser cantar, inclusive, fica a dica do link aqui embaixo, mas na hora de cantar, fica lá, de cara fechada, braço cruzado, emburrado, olhando para a tela, só vendo aquelas letrinhas passando e sem cantar nada.
para o meio do trabalho, para o meio do tratamento, você vê que ela já está mais solta, já está mais relaxada, cantando. No final, já está sorrindo, e claro que nem todo mundo é assim, mas já está sorrindo, já está olhando para o lado, feliz e tudo mais, porque percebe que não adianta chegar com aquele peso e bater o pé e dizer: ah, eu estou aqui porque eu só estou cumprindo o cartão de tratamento. E não é por aí. O trabalho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando esse despertar acontece, a pessoa simplesmente desperta também. E desperta de dentro para fora. Ela acaba exteriorizando aquilo que melhorou dentro dela. É muito legal. E é nítido essa mudança. Quando ela chega no primeiro dia desconfiada, tal, e isso, alguns em menos tempos, outro ao longo do tempo, do meio final, isso é de cada um. Né? E a gente também, a gente passa aquela pessoa que está ali todo sábado, e no dia que ela não vai, a gente sente falta. Sim. A energia daquela pessoa ali. Aliás, o trabalho é feito com a energia de todos ali presentes. E isso funciona. Encarnados e desencarnados, sim. Isso funciona tanto que nesse ambiente virtual também a gente já se acostuma a entrar lá no chat e ver as pessoas que estão assistindo, né? Assim, olha, fulano está aqui. Então, isso funciona no virtual também. Até aproveitando, gente, curte aí, tá? Olha, muito obrigada a todos aqueles que, de algum modo, interagem com a gente. Dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. A gente adora. Sei de uma pessoa que está ali, que ela está trabalhando, mas ela faz questão de entrar lá para dar boa noite. E ela fala, depois eu assisto, mas eu entro lá para dar boa noite. Pois é. Depois, se quiser assistir de novo, também não tem problema nenhum. Fica aí nos nossos canais gravados do mesmo jeito. Mas é muito legal ter essa troca, porque é sinal de que esse conteúdo, de alguma forma, está fazendo alguma diferença para vocês. E isso é o que mais importa. Não para a gente que está falando, mas é o que importa para vocês, entendeu? É sinal de que encontra essa ressonância. Então, teve uma pessoa que falou: olha, eu vou assistir pela terceira vez, porque vocês falam para mim. Ó, viu? Pois é. Ela sabe do que eu estou falando. Se quiser, coloca aí, pode colocar nos comentários. Nós não temos autorização para poder expor a ninguém. Claro. Pois é. Mas se quiser, se faz bem, te fez bem, coloca no comentário. Pode colocar. Né? Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada. Esse trabalho não só me faz muito bem, faz bem ao Anderson, faz bem ao Rodrigo, que está ali atrás das câmeras, né? E todos vocês que estão assistindo. Nós formamos uma egrégora. E a gente acaba assistindo 2 vezes, né? O Rodrigo, coitado, deve assistir umas 3, pelo menos, porque ele ainda edita essa gravação para poder botar no ar. Então, ele assiste agora enquanto a gente está gravando. Eu acho que o pai necessitado é o que me mais. Tadinho do Rodrigo. Mas ele assiste quando a gente está gravando, ele assiste editando e provavelmente assiste quando finaliza para ver como ficou. Então, olha isso. Rodrigo, a gente te ama, Rodrigo. Rodrigo, eu te amo. Mas vamos lá para os nossos slides para falar sobre, que a gente preparou, claro, aquela máxima de Jesus e alguma coisa que ele disse a respeito dos pobres de espírito e como a gente pode começar a entender isso. E aí, essa imagem, quando fui buscar a imagem para colocar no slide, olha que coincidência agradável, né? Porque ela lembra também o que a gente falou sobre Gandhi ainda há pouco, né?
Ah, é. não é? Pois é, mas o que ela representa aí? Uma pessoa religiosa, de certa forma, né? Se apresenta dessa forma, estudando. E isso é um baita indício do que é um pobre de espírito, é aquele que busca os valores espirituais. Então, olha o estudo da espiritualidade aí. Os pobres de espírito. O que será que Jesus falou a respeito disso? A gente acabou de falar da bem-aventurados os pobres de espírito, mas não foi só isso. Aí, segundo Mateus, no capítulo 20, versículos 26 e 27, Jesus disse: Mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então, o que isso tem a ver com o pobre de espírito? É, Né? porque há uma incoerência, né, aí. O grande Uhum. não serve, ele é servido, né? Pois é. Como é que eu vou treinar ser grande servindo? E aí fica a dica com o próprio Jesus. E aí, só explicando um pouquinho dessa imagem, que quando montei o slide também, a Márcia, nossa, mas onde você achou essa foto de Jesus? Então, isso é um trabalho de arte digital de um fotógrafo chamado Bas Utervik, algo do tipo, já que o sobrenome dele não faço ideia de como pronuncia, mas ele... Qual foi o trabalho dele? Foi justamente pegar características do povo de onde Jesus nasceu e recriar digitalmente o que se imaginaria ser o rosto de Jesus naquela época. E eu achei de uma simplicidade tão grande, e ao mesmo tempo passa no olhar uma calma, um amor tão grande. Gente, eu tenho que trazer essa imagem para a gente aqui, não é? Ela tem mais coerência com a época, Uhum. Pois é, né? sim, Não é um Jesus que a gente imaginou, mas um Jesus provável. sim. Que vamos dizer, gente, que aquele Jesus loiro de olho azul não existe não, tá? Isso daí é coisa de europeu tentando puxar Jesus para eles, justamente Não fique zangado com a gente, não não, fica de jeito nenhum. zangado. Mas são coisas que, por exemplo, tem santo, eu já comentei em uma das nossas palestras, que tem santo que ele recebe aquela capa, coroa, Uhum, e não gostaria de ser retratado assim, pois é, pois é. porque É esse ponto. dá um valor ao santo, o mesmo valor que tinha ao rei. Uhum. Só que o valor do santo era muito maior do que o rei. Tá ligado justamente à simplicidade, né? Que é a grandeza do espírito, justamente vindo da pobreza de espírito. Porque pobre de espírito é aquele que busca o conhecimento do espírito, né? Assim como Francisco de Assis é retratado, assim como Santo Antônio é retratado muito bem, São Benedito, Uhum. Pois é. né, E na simplicidade. Então, Jesus, ele entra, esse Jesus, ele me caiu muito bem, porque retrata melhor a época. sim, ele volta à sua simplicidade, né? Ele tira aquela roupagem europeia que deram para ele para mostrar, não, ele é de um lugar simples, nasceu num povo simples e foi justamente pela simplicidade que ele fez seu trabalho. E o que isso tem a ver com o servir que a gente acabou de falar? Jesus foi o maior servidor que a gente teve nesse planeta. Como é que ele se... Apesar que nós não conseguimos ver como servidor,
nós costumamos chamá-lo de Salvador, Sim, pois é, né? é verdade. Agora, será que era fácil ser servidor nessa época, Anderson? Como é que ele serviu a gente na época para ser considerado servidor? Ele curou, ele libertou e ele ensinou. Isso que a Márcia falou dele ser visto como salvador está justamente envolto nisso tudo, no servir que ele trouxe, nas curas, na libertação, no ensino. Porque foi assim que ele salvou, não salvando a pessoa da doença ou salvando através do ensino e tudo mais, mas ele trouxe a possibilidade de cada um se salvar. Por isso que ele é considerado Salvador. Não é que ele magicamente tirou todos os problemas do mundo, mas ele deu o caminho para a gente conseguir se livrar dos próprios problemas, ou lidar com eles. A intenção dele sempre foi mostrar, sempre foi, ele queria elevar o servidor ao se fazer servidor. Sim, pois é. Ele queria revelar o servidor. Isso aí, é isso aí. Vamos servindo que nós vamos nos elevar. Ele não convenceu os maiores a servirem, mas ele deu um alento aos servidores, façam bem seu trabalho. Ele veio dar força aos menores. A pedagogia era justamente essa, era fortalecer os de baixo. Ele não tinha como explicar a lei do karma. Sim, na época não existia ainda o entendimento, o alcance que passou a existir na época de Kardec, por exemplo, porque o mundo já estava preparado. É uma ótima sugestão para a nossa próxima, hein? Lei do karma. Ou, se quiserem, lei de causa e efeito. Boa. Karma e evolução. Olha, essa vai dar pano para manga, mas mas vamos lá. Olha isso. Jesus, que foi o maior servidor que a gente teve, ele foi de uma superioridade espiritual gigantesca. Por outro lado, isso estava bem marcado na simplicidade material dele. Então, ótimo. Essa simplicidade, Anderson, pode continuar aí com Jesus aí na tela, porque ele merece todo o destaque. Uhum. Essa simplicidade tem a ver com a humildade dele, né? Não só a superioridade espiritual tem a ver com a humildade dele, e mesmo diante da simplicidade material. Pois é. Né? E essa palavra humildade, Anderson, ela deriva de humus, que é uma matéria orgânica depositada no solo que vai apodrecendo, mas que serve de fertilizante, né, de adubo, que vai nutrir a semente e fazer a árvore germinar. É vir de baixo, né? É. Pois é. E vai subindo. Aos poucos. E diante dessa superioridade espiritual e da simplicidade material, o que Jesus quis dizer com esse servir? Que servir é o caminho que leva à perfeição. É pôr-se disposto a fazer a sua parte pelo outro. E que não existe nada de empobrecedor nisso, né? Pelo contrário, é justamente isso que faz com que a gente se cure, se liberte e aprenda. E tem até falando sobre isso, falando sobre o próprio Jesus, o último parágrafo do livro Pensamento e Vida,
pode deixar Jesus aí, que eu gostei dele. O último parágrafo do livro Pensamento e Vida, desse assunto, ele fala da humildade que Jesus trouxe. Ele fala assim, refletindo a humildade do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e se despediu dos homens pelos braços da cruz, ou seja, pelas portas da humildade. Ele entra e ele sai. Sempre. Pois é. Tanto é que, diante de toda a grandeza espiritual dele, ele escolheu vir a esse planetinha que a gente mora como? Nascendo num estábulo. Porque nem um quarto a mãe dele arranjou, o pai dele conseguiu para acolher esse nascimento. É justamente para mostrar que, desde o início, a caminhada dele é marcada pela simplicidade material. Mas isso quer dizer, então, que a gente tem que simplesmente largar mão de tudo e vamos lá viver, então, embaixo da ponte? Olha Não. aqui. Pois é. A gente também tem que tomar cuidado com como a gente vai entender essa simplicidade material e essa superioridade espiritual. O que liga uma coisa à outra. Eu lembro nessa passagem que você fala, eu lembro de Sócrates, né? Sócrates foi ao oráculo de Delfos e conversou com uma pitonisa. E ele perguntou, a médium incorporou, e ele perguntou se ele foi falar com ela, né? Médium psicofonia. E aí o Sócrates ouviu dela que ele era o homem mais sábio da Terra. E ele falou, ela está errada. Você está equivocada. Mais tarde, quando ele foi preso e condenado, ele tem que fazer o seu discurso de defesa, porque naquela época cada um se defendia. E aí, no discurso de defesa dele, ele conta a história. Ele fala que a pitonisa disse que eu era o homem mais sábio do mundo. E eu desci e fui buscar pessoas sábias para que eu possa provar que ela estava errada. E ele começa a citar as classes gregas, né? Que a gente vai trazer para o dia de hoje. O artesão, o político e o filósofo. O artesão, então ele chega para o artesão, que tem a habilidade manual que ele não tem, e conversando com esse artesão, ele percebeu que ele era muito hábil, mas ele se achava bom em tudo. Então, ele não era sábio, ele não era humilde. Político eu vou pular, tá, gente? O filósofo acreditava que ele era bom na filosofia e em tudo mais que ele fazia. Então, ele fala na defesa. Depois de conversar com esses 3 homens, eu descobri que realmente eu sou o homem mais sábio do mundo. Porque dos 3, eu sou o único que tem a dimensão do que eu não sei. Só sei que nada sei. Estão aqui. Eu sou o único que tem consciência daquilo que eu não sei. Eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. É isso. A gente entende muito humildade como pura simplicidade material, mas essa simplicidade material colocada nesse slide não tem a ver com a questão das posses, da quantidade de posses, mas assim, saber o exato valor que a matéria tem. É disso que trata a simplicidade material.
É saber que o que a gente tem aqui vai ficar aqui. O que a gente leva com a gente é o que a gente aprendeu, o que a gente conheceu, são os ensinamentos, são esse despertamento espiritual, né? É o que a gente entendeu da pobreza de espírito. Que percebeu sem o menor constrangimento que ele é pouco evoluído. Pois é. Eu só sei que nada sei, como a Márcia acabou de falar. Então, Né? esse é o hashtag Fica a Dica. Porque a gente, ao longo dessa cromo, dessa evangelioterapia, quando a gente costuma fazer lá na casa, com o nome de cromoterapia, a gente explica também por que é colocado a superioridade espiritual e a simplicidade material como coisas, entre aspas, muito entre aspas, opostas aí. Isso a gente vai ver em algum outro momento mais à frente, quando voltarmos ao tema. Mas é justamente para mostrar que esse servir é o que liga uma coisa à outra. Vamos prestar atenção na parábola, que a parábola de sexta-feira ela pode dar uma continuidade a essa superioridade espiritual e a simplicidade material. Sim, isso aí. A gente parábola pode... vai ser a chave, né? Não perca sexta-feira, porque sexta-feira a gente entra em mais detalhes sobre essa superioridade espiritual, que, na verdade, os dois são opostos aqui na Terra, né? Nesse nosso planeta. Uhum. Vamos, então, chegando ao final? Vamos. Pena que eu não sei cantar muito bem, porque eu tenho medo de cantar e vocês dar um dislike no canal. E eu não quero isso, a gente precisa de like. A nossa casa ela ainda é muito pequena, materialmente falando, mas pequena e humilde. Sim. Nós reconhecemos a nossa pequenez, por isso que nós pedimos o like, por isso que a gente pede essa caridade, por isso que a gente pede ajuda financeira sem o menor constrangimento. É até chato falar, a gente se torna até chato, mas ao dar o like, ao visualizar, ao compartilhar, o YouTube entende que é um assunto interessante. Aí eu lembrei da campanha que o Rodrigo sugeriu para a gente quando a gente gravou o de sexta passada, você lembra? Sim. Pois é. E aí vamos fazer essa campanha, então? Que é o seguinte, cada um assistindo aqui, que indique esse vídeo para uma pessoa. Uma só, basta uma. Claro, se quiser indicar para mais, por favor, né? Mas indica para uma pessoa, escreve por que você lembrou dela, por que você está indicando para ela. Eu sei de pessoas que indicaram para mais. Pois é. Mas assim, para ver como basta um. Para a gente já é um bocado, né? Então, olha, lembrei de você vai gostar desse conteúdo. Então, imagina, se cada pessoa indicar para uma pessoa, olha até onde a gente chega, né? E a música que eu não posso cantar, para não ter dislike, é aquela música que fala sobre reconhece a queda, né? E não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Esse é o pobre de espírito. Sim. Ele sabe que erra, mas ele está sempre tentando se melhorar. Isso aí. E aí, só porque... porque eu fiquei de dar as indicações para a gente começar a se renovar espiritualmente falando, para a gente botar essa pobreza de espírito para trabalhar, é o seguinte. Lembra que eu falei lá no início? Eu falei, vamos nos alimentar de coisas boas, de boas notícias? Então, gente, tem alguns sites, alguns portais que trabalham com boas notícias. Então, a gente não precisa ficar só se alimentando de coisas ruins. A gente pode, sim, se renovar espiritualmente também, tendo acesso a coisas boas. Então, aí tem duas indicações que eu sei que são muito boas. Um é se eu não me engano, tem um Instagram e tem um portal também chamado Só Notícia Boa. E o outro, que é um que acompanho demais, é chamado Razões para Acreditar. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem página na internet, são maravilhosas. Isso ajuda a gente a ver que o problema que a gente passa, às vezes, nem é tão grande. Porque tem gente lá fora que, apesar de toda a dificuldade, continua fazendo bem para quem precisa, continua servindo, como a gente mostrou no slide ainda há pouco. Né? Então, fica a dica aí também para a gente se ajudar, se renovar. Quando algumas emissoras estão cansadas de passar notícia triste que é dar um up, elas vão lá no Razões de Acreditar e trazem as notícias, né? É verdade. Pois Antes de passar lá, nós já vimos, né, Anderson? Sim, isso aí. Acontece muito, muito, muito. Mais do que vocês imaginam. É isso aí. Então, gente, sexta-feira nós vamos continuar a falar desse assunto com a parábola. Certo? Até sexta. Não perca. Até sexta. Fiquem com Deus, na paz de Jesus. Tá bom? Até sexta. E graças a Deus. Tchau, tchau.